Boa noite a todos. Como estão? Aqui no sul já tá friozinho, tá? Então, preparados para mais uma live hoje? Vamos fazer as nossas notificações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que até eu já avisei nos stories, né? Falando um pouquinho sobre a fraude à execução e o reflexo da fraude à execução nos leilões, na hora de você estar arrematando um imóvel de leilão. Até foi até uma pauta aí que um dos nossos seguidores comentou em uma live a respeito da fraude à execução. Então eu resolvi trazer esse tema hoje para essa live, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre fraude à execução, né? E esses aspectos aqui que podem estar influenciando na hora de arrematar um imóvel de leilão. Vamos esperar o pessoal entrar. De qualquer forma, eu vou me apresentar para quem depois vier assistir o vídeo ou começar a entrar aqui na live. Ela vai ficar salva também, tá? Essa postagem. Eu me chamo Ana Isaura, eu sou advogada aqui no estado de Santa Catarina, né? E sou investidora em imóveis de leilão. Então, já há algum tempo eu trabalho, né, prestando assessoria para pessoas, para investidores, né? E também me tornei uma investidora em imóveis de leilão. Tudo bom, Bruno? Como vai? Estou me apresentando aqui para vocês e a live hoje vai ficar salva como as demais que a gente faz toda quarta, tá? Para prestar assim, fazer uma troca, né? Conhecer mais vocês, as pessoas que também têm o mesmo interesse que eu tenho, né? Imóveis, arrematar imóveis de leilão como uma forma de investimento, né? Altamente lucrativa, mas logicamente, como todo investimento, né? Vai exigir conhecimento de vocês, né? Boa noite, Bruno, tudo bem? De onde você fala, Bruno? Depois, se você puder colocar aqui de qual lugar que você fala. Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, né? Mais precisamente Balneário Camboriú, onde aqui eu presto assessoria no estado todo, né? Com imóveis de leilão, bem como presto assessoria em outros estados também, mas aqui na região sul, né? Curitiba, Campinas, legal. Já atuei em São Paulo também algumas vezes, bacana, Campinas, São Paulo. E Curitiba, Rio Grande do Sul, nossa região aqui em Santa Catarina é muito rica também em imóveis de leilão, né? E existem muitas ofertas também, assim como aí em São Paulo também, né? Cheio de oferta. Então, em razão dessa quantidade de ofertas existentes no mercado, né? Prestando assessoria, nem eu, nem meus clientes dão conta de arrematar. São vários imóveis que existem, né? E não vai atrapalhar eu passar esse conhecimento para vocês, dividir meu conhecimento, né? E saber que arrematar imóveis de leilão é sim uma atividade altamente lucrativa, porém exige alguns cuidados, né? E para que você tenha segurança na hora de estar arrematando, é importante você tomar conhecimento. Hoje, na nossa abordagem, então, como eu estava falando, Bruno, nós vamos falar, então, sobre a fraude à execução e qual a influência dela na hora de estar arrematando o imóvel de leilão. Que foi um tema até de um seguidor que já fez vários comentários, eu gosto quando ele entra, que ele questiona mesmo, que é o Jeff. O Jeff hoje não entrou. E ele falou, é a fraude à execução, ele jogou lá, mas eu não consegui falar na live porque não era o tema da live, né? Eu sempre anoto essas informações para ser tema de outra live, para a gente não confundir a cabeça de vocês, né? Principalmente as pessoas que ainda estão ingressando nesse mercado e ainda não tem tanto conhecimento, para não bagunçar a cabeça. Então, falando sobre fraude à execução, né? A gente vem falando aqui, a importância de você tomar esse conhecimento, né? A fraude à execução nada mais é quando o devedor tenta se esquivar de pagar a dívida, coloca bens, né? Tenta colocar esses bens aí em nome de terceiros, tenta se desfazer desses bens, né? Fraudulentamente, né?
simulando às vezes venda ou vendendo com um parente, sabendo que aquilo não é realmente uma venda, mas simplesmente só trocando de nome de propriedade, né, para então fraudar a existência de uma execução, né, de uma dívida, para fraudar o pagamento dessa dívida. Nada mais é do que isso, né? Nós temos aqui, se vocês quiserem anotar, Bruno, eu não sei mais se as pessoas vão entrar hoje. Eu sempre vou tentar entrar um pouquinho antes, que eu vejo que o pessoal às vezes é muito tarde, né? Então já vamos notificar mais o pessoal aqui. Quem tiver online, quiser entrar, né? Então, se você quiser anotar, a gente tem um importante inciso lá, o inciso 1 do artigo 774 do Código de Processo Civil. Ele fala então que a fraude à execução é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, eis que clara intenção do devedor de lesionar então os direitos do credor em prejuízo da seriedade, né, do judiciário, tá? E aí essa influência e o alcance, né, que pode ter aqui nos leilões, né, depende a situação que pode acontecer, né? O que pode acontecer nos leilões que pode influenciar essa fraude à execução? Como se sabe, é uma execução que está acontecendo, né, uma cobrança, uma execução que está acontecendo, e aí ela tem a penhora e vai derivar então o leilão. Então pode acontecer uma fraude à execução aí, né? Em razão desse processo aí de execução onde está tramitando ou enviou para penhora e pode ir a leilão então esse imóvel. Tudo bom, Isabela? Como vai? Tudo bem? De onde você fala? Vocês vão me falando também lugar onde vocês estão falando, né? Se vocês já arrematam, eu não perguntei para o Bruno. O Bruno já arremata imóveis de leilão, presta assessoria, tá ainda pensando em se aventurar nesse mundo, né, dos imóveis de leilão. A Isabela também. Oi, Isabela, de onde você fala? Você é daqui é investidora, presta assessoria? Vocês vão falando pra gente trocar ideia também, né? Eu acho que é muito importante nesse mundo aí de arrematação e de leilões a gente trocar também ideias, trocar conhecimento, né? E eu atuo aqui. Ah, que legal! E eu atuo. Ah, você também é de Campinas, Isabela? Eu atuo aqui no estado de Santa Catarina. Então você também deve ser de São Paulo, né? Bacana. Então, existe um segmento muito grande, né? As pessoas ainda estão começando a atuar, a ingressar. Ah, de Curitiba, bacana. Então, as pessoas ainda estão começando a atuar nesse segmento, né? Existe bastante trabalho pra gente que trabalha com imóveis de leilão, né? Prestando assessoria ou também sendo investidor, né? Eu comecei, na verdade, sendo investidora. Tudo bom? Tudo bom, Larissa? Boa noite. Então, eu comecei pelo meu interesse, né, como investidora, e depois eu passei, então, a também assessorar os meus clientes que eu advogava, né? Advogo ainda, né? Aqui no estado de Santa Catarina. E hoje, falando sobre a fraude à discussão, eu trouxe esse tema para estar atrelando aos leilões, né? O cuidado que se deve tomar também na hora de estar verificando a documentação, enfim, das arrematações. Então, eu comecei também com investidor, bacana, né? A gente faz pra gente, daí a gente vê que dá certo, que é bom, que é lucrativo, né? E a gente quer continuar, né? Passar essa informação para as demais pessoas, né? Aqui em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina tem o Clique Leilões, Isabela, tem o Clique Leilões, Schmidt, são os mais conhecidos, mas tem o JF Farias, tem vários, assim, a gente tenta encontrar os que não são tão conhecidos, mas tem bastante, tem, agora eu não me lembro, o Franco Leilões, eu já acho que é Frazão Franco Leilões, eu não me lembro, que já não é daqui, mas tem alguns imóveis que eles trazem para cá. Tudo bom, Thaís? Como vai? Tudo bem? Você fala de onde, Thaís? Depois passa aí pra gente de onde você está falando.
E aí em Curitiba também tem, né, bastante imóveis, né, de arrematação. Eu vejo bastante também, porque eu já tive alguns clientes que também atuaram, que me pediram para estar buscando imóveis, principalmente em Curitiba, né, que é uma região muito boa ali, né. Eu falando hoje, então, voltando ao tema, Ô, Isabela, às vezes até você pode me auxiliar eu no tema, né? Se você também atua aí com imóveis de leilão, a gente falando sobre fraude e execução, né? E essa influência na hora do arrematante tá ir pesquisando esses imóveis, as ofertas, né? E qual a influência, então, da fraude e execução eu participando no imóvel, né? Participando de um leilão. E como eu estava falando, de Campinas. Olha, o povo de Campinas, tem bastante gente de Campinas, viu, Thaís? E você é investidora ou curiosa, quer investir, trabalha com isso já? Depois você me conta aí, tá? Pra gente trocar informações também, tá? Trocar ideias, informação, conhecimento, né? Então, falando com vocês sobre os cuidados, então, que a gente deve ter, né? Sobre esse tema da fraude e execução, nos leilões de imóveis, né? Essa é uma preocupação também bastante importante e eu citei aqui para vocês o inciso 1 do artigo 774 do Código de Processo Civil, que fala então da fraude e execução, né? Dessa dinâmica da fraude e execução que pode existir, né? Que é um ato atentatório à dignidade, né, da justiça, da tramitação do processo, né, quando o devedor tenta se esquivar, colocar os bens, né, em nome de terceiras pessoas, ou simula uma venda desse imóvel com uma terceira pessoa, né, para que esse imóvel não seja vendido a leilão, enfim, né, tenta se esquivar. Porém, né, hoje a gente já sabe que um cuidado que é bastante necessário, que a gente vai falar aqui. E qual é a nossa preocupação? A grande preocupação, né, é qual a consequência. Tá bom, então. Muito bom, prazer também em conhecê-la. Vamos trocando as ideias aí, tá bom? No decorrer aí das próximas aulas, tá? E então, falando com vocês aqui sobre, então, a consequência, então, do exequente, né, dessa tramitação da execução, né, vou explicar para vocês. Na tramitação da execução, né, desse processo onde vai esse imóvel a leilão, então, o que pode acontecer efetivamente? Pode acontecer que o exequente, que é o credor, que está querendo quer colocar esse imóvel à venda, né, claro que tudo dentro de um procedimento. Então, a grande dificuldade aí, o que acontece? Então, esse credor, que é o exequente, né? Tudo bom, Fábio? Como vai? De onde você fala? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina e hoje a gente está falando sobre a influência da fraude e execução nos leilões de imóveis, tá? E como eu estava falando aqui, qual que é a grande preocupação da fraude e execução nos leilões de imóveis? O que pode acontecer? De forma bem prática e simples, tá, gente? Eu vou falar para vocês. O que pode acontecer é que esse imóvel lá que está tramitando, né? Está tramitando a execução, o credor está buscando imóveis, né? Encontrou um imóvel, pediu a penhora, né, desse imóvel, né? E esse imóvel foi tramitando, certo? Houve a penhora, tudo certinho, porém, né, esse imóvel pode ir a leilão e por um descuido, às vezes, do credor, ou às vezes porque tem que ser pago, então, as custas lá no cartório para registrar essa penhora, né, na matrícula do imóvel, que a matrícula do imóvel, na verdade, é a certidão, né, eu digo que é a certidão de nascimento do imóvel, né, ali que consta todas as informações sobre o imóvel. Fábio de Campinas também. Opa, o pessoal de Campinas aqui ligado, hein? Opa, Campinas, bastante pessoas de Campinas, hein? Ô, Fábio, você já é um investidor ou você faz assessoria? Depois você me conta aí pra gente trocar ideia, tá? O Elias, tudo bom, Elias? Boa noite.
Me conte também de onde que você é, Elias. Você é de qual estado, qual cidade? A gente está falando aqui sobre imóveis de leilão e sobre a fraude de execução, né? Qual é essa influência no leilão de imóveis, né? Quais os cuidados que eu devo ter? Tá bom? Leilões judiciais a gente está falando aqui, tá? Tá estudando? Bacana, Fábio. É importante, bastante importante estudar sobre esse tema. Se você quer ser um investidor, né, ou mesmo quer prestar alguma assessoria para outras pessoas, é importante você ter bastante conhecimento. Então, vamos voltar lá. Fábio, se você tiver algum questionamento aqui, você fala pra gente, tá? Sobre esse assunto que a gente tá falando aqui, alguma dúvida. Então, vamos lá. Qual que é o cuidado? O que pode acontecer? Pode acontecer que esse credor lá naquele processo de execução, onde está correndo a penhora, onde vai ocorrer o leilão, pode ser que esse credor, por algum descuido ou porque não foi pagar a taxa lá no cartório, né, não registrou essa penhora na matrícula do imóvel. Deixou passar, né? Não registrou e foi indo, e eu já peguei processos assim, tá, gente? Já peguei, caso real, acontece sim, tá? Enfim, vai passando lá a tramitação do processo e a sua penhora não tá ainda registrada na matrícula do imóvel, tá? E lembrando vocês, tá? Que fique bem claro, não é o registro que vai dar validade, o registro dessa penhora, né? Na matrícula do imóvel, que possa invalidar toda a tramitação do processo, tá? Não é o registro que dá validade, né, a esse ato processual aí, né? O registro no cartório não é o que dá validade ao ato processual da penhora, tá? Mas esse registro vai importar, então, em conhecimento de terceiros, que os terceiros tenham tomem esse conhecimento, né? A respeito dessa penhora, certo? Porque o que acontece? O que pode acontecer nessa situação, né? Não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, que a matrícula do imóvel, então, é o quê? É um documento de validade, é a certidão de nascimento do imóvel, né? A matrícula do imóvel, você sempre deve pegar a certidão de ônus lá no registro de imóveis, né? Ou você pede por telefone, eles enviam. Hoje é tudo tão rápido, né? Pode enviar por e-mail. Eles vão te enviar, então, a certidão de ônus desse imóvel, onde vai estar registrado todas as informações do imóvel, inclusive essa penhora que está gerando, né, esse leilão. Porém, pode ocorrer que não exista essa penhora, por uma falha do credor, né, do executado lá, né, quem está executando essa dívida, ou esquecimento de pagar a taxa, né, que precisa pagar uma taxa. Você precisa pagar uma taxa para registrar a penhora na matrícula do imóvel, né, e pode acontecer. Essa situação já aconteceu comigo, tá? E o que acontece, né? E o que acontece, o pior que pode acontecer, o que acontece é essa comunicação, essa validade, ciência dos terceiros que esse imóvel, ele tá penhorado e a qualquer momento ele pode ir a leilão, né? Ele existe uma dívida, ele tá garantindo uma dívida. E se eu vou comprar esse imóvel, né, faço lá algumas buscas e de repente eu verifico então, não tem penhora nenhuma nesse imóvel, tá certo? Vou comprar, tá aqui a matrícula, tudo certinho, não vai ter problema nenhum, eu vou comprar esse imóvel. E esse imóvel está em vias, então, de ir a leilão, né? Esse é o grande dinâmica e esse é o grande problema, tá? Até eu vou citar aqui para vocês, só a título de conhecimento, se quiser anotar, o artigo 844 do Código de Processo Civil, ele fala a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, né? Cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora, aqui no caso a penhora, né, no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, né, de penhora, independentemente de mandado judicial, né? Então o credor tem que tomar essa ação, tá? E ali no artigo 792 do Código de Processo Civil, ele fala que a alienação ou oneração de bem é considerado fraude à execução, né, com as várias hipóteses ali que ele vem constatando, as várias hipóteses em que se enquadra fraude à execução, tá? Por isso a importância, então, de verificar lá na certidão de ônus
Se lá, atualizada, pedir uma atualizada, né? Se lá essa penhora realmente está averbada. É bem simples, na verdade, assim, na hora que você vai estar pesquisando e vendo as ofertas, você vai encontrar nos sites do leiloeiro, fica lá, né? A grande maioria, pode ser que um ou outro esqueça ou não tenha colocado, e você liga para o leiloeiro e você solicita, então, uma matrícula desse imóvel atualizada. Se eles não tiverem atualizada, eu sugiro que vocês liguem para o registro imobiliário, né, desse imóvel e peçam uma certidão atualizada para verificar, além de outros requisitos que a gente verifica na matrícula do imóvel, o que a gente está falando hoje aqui, se a penhora está lá certinha, né, a penhora que deu origem ao leilão está lá registrada. Tudo bem, André? Como vai? Boa noite. Hoje a gente está falando, então, sobre a fraude à execução, né, e esse reflexo no leilão, né, o que pode acontecer. Então, a necessidade de você estar pedindo, então, a certidão de ônus, né, desse imóvel no registro de imóveis, né, antes de você estar arrematando, tudo com uma forma de precaução. Tudo bom? Boa noite! E tudo como forma de precaução, tá? E assim, ó, falando para vocês aqui, eu tô seguindo o roteiro, por isso que eu tô lendo aqui para não passar muita coisa, né? Então, assim, não se discute, então, que o registro da penhora gera presunção absoluta, então, contra terceiros, né, de que existe uma penhora. Então, se alguém no meio desse caminho, esse imóvel está indo a leilão e adquirir esse imóvel, né, e depois vier alegar, eu não sabia, esse imóvel está indo a leilão, eu comprei esse imóvel, não tem, né, é presunção absoluta o registro da penhora. Então, isso ali, de fato, a partir do momento que você olhou o edital, olhou a matrícula do imóvel, viu que tem a penhora, ok, segue para frente e você parte para análise dos outros documentos sem problema nenhum, tá? Porém, já teve casos que eu peguei, tá? Já tive situações assim, eu liguei para o leiloeiro e perguntei, olha, tô olhando aqui e vi que essa matrícula do imóvel não tem a penhora. E o leiloeiro simplesmente falou para mim, não tem problema nenhum. Tá? Ele falou assim para mim, não tem problema nenhum. Realmente, não tem, de validade não tem, tá? Não tem problema nenhum que essa penhora não tenha registrada na matrícula do imóvel de validade. Porém, tem um outro problema, que é um terceiro já ter adquirido esse imóvel, né? E como não existe o registro da penhora, poder aí futuramente haver uma discussão se é fraude, se houve fraude à execução, se não houve fraude à execução, né? A registro da penhora, com certeza, né, de forma absoluta, gera com certeza a presunção que houve ciência de quem estava comprando que aquele imóvel tinha penhora. Então, não se discute, você fica garantido, não tem problema nenhum. O grande problema é quando não tem esse registro da penhora na matrícula do imóvel, né? E o que acontece que, ao contrário, né, não existindo esse registro na matrícula do imóvel, pode gerar discussão e aí nós vamos para o campo das provas, né? Não tinha o registro e daí, houve fraude à execução ou não houve fraude à execução? Quem adquiriu esse imóvel, ele tinha possibilidade de tomar conhecimento sobre essa penhora, sim ou não, né? A presunção absoluta diz que se está lá na matrícula do imóvel, você tinha pleno conhecimento. E agora, se não tiver? Existem algumas ainda discussões com relação a isso. E aí vai para o campo da prova. E você, como arrematante, não tem nenhum interesse de ficar nesse meio de campo assistindo a discussão, se houve fraude à execução ou não, né? E aí com o seu dinheiro, aí você arrematou e aí fica o seu dinheiro parado lá, na justiça, com depósito lá judicial, né, e sem você poder estar tramitando aí, enfim, fazendo outras situações, tá? Então, o cuidado que você deve ter é saber se lá na matrícula do imóvel atualizada consta o registro da penhora, isso é certo, de origem do leilão, né? Deve ter essa conferência pelo arrematante, porque o risco daí, se o imóvel tá sem a penhora, o risco é grande, né?
grande de alguém já ter comprado esse imóvel, né? Já tá lá morando nesse imóvel e depois você vai ficar sabendo que esse imóvel já foi vendido e como não tinha a penhora registrada na matrícula do imóvel, quem tá lá pode alegar boa-fé e daí vai para o campo da discussão. Uma boa possibilidade é, de repente, você tentar ir descobrir lá no imóvel, né? Se for perto do lugar onde você está arrematando, ou pedir para alguém ir, né? E tentar descobrir, principalmente se for prédio, edifício, é mais fácil, né? Daí você consegue descobrir, quem que mora nesse apartamento? É alugado? É o proprietário? Aí você começa a tirar algumas informações, né? Não, é alugado. Tá bom, tá alugado, então tá tranquilo. Não, é o proprietário. É o dono do imóvel. Quem é o dono do imóvel? Não é aquele mesmo que tá lá na matrícula, é outra pessoa. Daí você já vê, tem problema aí, vai dar problema. E aí, a gente não quer isso, tá? Arrematar imóveis de leilão não é a gente entrar em discussão judicial. É a gente identificar o problema, identificar um futuro problema, né, que pode existir, de forma se precaver, né, identificar essa situação e sair fora, não participar, né, porque é um grande risco. Você vai me dizer, mas se eu começar a pesquisar, não tem como você adivinhar, né, que a pessoa vendeu esse imóvel. E às vezes nem dá tempo de fazer, liga lá pro leiloeiro e olha, tenta lá ver se o executado registra essa penhora, né, nesse imóvel, se às vezes dá tempo, né, você pode falar lá pro leiloeiro, tenta ele sanar essa situação. Porém, o que vai acontecer é que às vezes não dá mais tempo, às vezes até ele já vendeu, já faz tempo, porque não existia aquela penhora e correu, já vendeu esse imóvel para um terceiro, e aí você entra nessa discussão judicial que não é o caminho pra gente, tá? Identificar a situação, o problema antes e não participar do leilão, tá? Quem mais que a gente vai falar aqui? Penhora que não tenha sido efetivada no cartório deverá pertencimento poderá assumir ou não. Então daí você vai ter que ponderar, né? Você que está participando dessa arrematação, né? Você vai olhar os riscos que existem ali de você estar arrematando esse imóvel, né? De repente você tem que ver, é vantajoso. Eu já visitei o imóvel e verifiquei que esse imóvel, quem está morando realmente é o devedor. Ok, então não vai ter muito problema, né? Mas é algo a você certificar com a máxima certeza, para não entrar no risco, né, de correr o risco aí de arrematar, né, enfim, e daí de repente entrar numa discussão judicial, perder um tempo ali de já ter pago o imóvel, perder a oportunidade em outro leilão que existia, que tava tudo certinho, né? Então é isso, assim, sabe? Deu um lance, tudo bom? Então hoje é sobre esse tema que a gente resolveu falar, de forma bem simplificada, né? Eu não sei quem que ainda tá na live, o André ou o Fábio. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, tá, Fábio? O D1 lance, você é leiloeiro ou é assessoria? Fale pra gente aqui que a gente quer saber de onde que você fala, D1 lance. Que tipo de... Acho que ou é arrematante ou tá nessa área de leilões. Nos conte aí mais sobre a sua atividade. Viu, André? O André, o Fábio, não sei se ainda estão aí, mas se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse tema e quiser comentar aqui, espero ter sido clara no que eu falei para vocês, né? Sobre esse cuidado de estar verificando na matrícula atualizada do imóvel se a penhora está devidamente colocada, lá está registrada, né, gente? Tá bom? Uma aguinha aqui. Só tomar esse cuidado e não correr riscos aí desnecessários, né, que possam demandar tempo ou ficar com o dinheiro lá. O dinheiro ele fica depositado, né, numa conta do judiciário, se houver alguma discussão. Acho que a gente chegou a falar aqui também a possibilidade de arrependimento também, as situações, né? Mas aí você já entrou nesse leilão, já perdeu aí um mês, 2, né?
Eu acho assim, bem desnecessário. Se você verificar uma situação dessa, não tem a penhora na matrícula, pondere os riscos, tá? Pondere, tá? Um leilão que analisei essa semana, o ocupante, vamos ver o que o Fábio falou. Um leilão, tudo bom, ô Adriano? Adriano entrando aí. Boa noite. Um leilão que analisei esta semana, o ocupante entrou com embargos ao leilão, com uma procuração do imóvel. Eu não entendi o que você falou, procuração do imóvel? Como assim? Não entendi muito bem, ô Fábio. Mas pode sim, o ocupante, bem, se o ocupante ele entrou com embargos do que exatamente, né? Porque embargos de terceiro, o juiz não considerou a procuração, pediu para ele apresentar um contrato de compra e venda. Ah, entendi. Boa noite, tudo bom, Adriana? E entendi que você falou, o juiz considerou, claro, não considerou a procuração, tá certo? Pediu que ele apresentasse, é embargo de terceiro, entendi. Isso é uma situação que pode ocorrer, né? O juiz não considerou a procuração. Sim, lógico, né? Porque a procuração é uma procuração de venda. Ele pode ter passado lá só para ele vender. Isso não é um documento. Eu entendo que não seja um documento tão hábil assim como um contrato de compra e venda. Porém, esse contrato de compra e venda devia ter registrado na matrícula do imóvel, né? É bem discutível, tá? Porque se houver uma arrematação, olhe, preste bem atenção, Fábio, que eu vou falar para vocês e eu posso fazer uma abordagem maior numa próxima aula, tá? Uma próxima live. Veja bem, embargos, você está falando de embargos de terceiro, tá? Onde um terceiro aí que não faz parte da execução está dizendo que comprou esse imóvel. Porém, ele comprou esse imóvel e não registrou esse imóvel na matrícula. Já foi um erro, né? Aí quem tomou a pancada de erro foi essa pessoa, o terceiro, né? Se esse imóvel tivesse sido digamos, se esse imóvel tiver, não sei se aí foi antes do leilão, eu não sei qual foi a situação, Fábio. Eu não sei qual foi a situação, Fábio. O leilão é daqui. O leilão ainda tá no prazo, entendi. Tá. Entendi. O leilão tá no prazo ainda, é isso que eu ia perguntar para ti. Porque se ocorrendo, provavelmente o juiz vai mandar tocar, tá? Vai mandar tocar o leilão. Porque esse imóvel, ele não tem um registro lá do contrato de compra e venda, né? Como é que ele quer alegar agora que está ocorrendo o leilão, tá? Esse leilão, ele pode sim ocorrer de forma legal, tá? Executado está falência. Então ele já está querendo se desfazer, tentar aí, simular alguma coisa. Provavelmente, tá? Enfim, provavelmente o juiz ele vai tocar o leilão, tá? Vai tocar dessa forma, não vai. Eu creio que não suspende o leilão, porque aí não há prova suficiente, né? Que esse terceiro, esse ocupante aí adquiriu o imóvel e vai tocar esse leilão, tá? O que vai acontecer, que a gente vai abordar numa outra aula, né? Que depois lá na frente, né, ocorrendo isso, existe presunção de legalidade. Tipo assim, se o juiz decidir que realmente não houve compra e venda, ou é uma simulação, enfim, o juiz, esse terceiro aí, que ele está errado, na verdade, né? Então, esse terceiro aí, ele vai perder o imóvel, tá? Ocorrendo o leilão de forma legal, com os outros procedimentos, eu não sei qual toda a documentação, né? Mas o leilão, a partir do momento, né? Tem um prazo lá de mais, de repente pode ser que o executado venha com alguma invalidade, se existiu ou não, intimações dos credores, alguma situação assim. Porém, passando o prazo, né? Houve o leilão, eu arrematei esse imóvel. Houve o prazo do auto de arrematação, né? O juiz assinou. A partir do momento que o juiz pediu para expedir a carta de arrematação, emitiu a carta de arrematação, não tem mais volta, tá? A pessoa que está morando lá vai ter que sair de qualquer forma, ela vai perder esse imóvel e ela vai ter que buscar, então, danos, né? Danos materiais, indenizatórios, contra o executado, tá?
que vendeu esse imóvel prestes a ir a um leilão, né? Na verdade, houve um erro aí de quem comprou o imóvel, né? E esse erro não se justifica, certo? O que tem validade é o que está na matrícula do imóvel. Se não tem nem o registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, ele pode sim acabar tramitando o leilão, alguém arrematando esse imóvel e alguém vai entrar com uma ação de emissão de posse, o juiz vai emitir na posse o arrematante, tá? E quem tá lá nesse imóvel, esse terceiro, ele vai ter que buscar prejuízo que ele tenha, que ele tomou, ele vai ter que buscar esses prejuízos que provavelmente pode ter tido contra lá o executado, tá? Então, é essa situação que acontece, tá bom? Fábio, eu espero ter sido clara para você do que você trouxe esse tema, tá? Tudo bom, David, né? Tudo bom, David? A gente já tá no finalzinho da live, tá? Essa live vai ficar gravada e hoje a gente falou sobre fraude à execução e a influência no leilão, tá? Ô, Fábio, a gente vai trazer depois novamente, eu não sei se eu já fiz essa live, agora eu não me lembro, eu fiz algumas lives, eu não tô me lembrando. Mas depois a gente vai falar um pouquinho, né? Eu acho que eu cheguei a falar já numa live sobre essa garantia que a lei traz para o arrematante, tá? Na hora de estar adquirindo o imóvel, numa situação dessa tipo essa que você tá falando aí de um terceiro que tá no imóvel e não tem contrato de compra e venda, não tem contrato registrado, enfim, tá? A lei ela traz algumas garantias para dar segurança jurídica ao arrematante, tá bom? Numa próxima live a gente pode abordar sobre isso, sobre esse tema, né? Então, como eu tava falando aqui pro David, eu não sei se ele ainda tá, não sei se ainda tá também, mas a gente falou nessa live, então, sobre fraude à execução e influência no leilão, tá? Vai ficar salva essa live e o principal ponto aqui é vocês verificarem, pedirem, né? Se o leiloeiro não tiver, ou se não tiver lá no site do leiloeiro também a matrícula do imóvel, vocês tomarem cuidado de ir no registro de imóveis da cidade onde está tramitando, onde está esse imóvel, né? E pedir uma certidão de ônus e averiguar, então, se a penhora foi devidamente registrada, né? Na grande maioria, elas todas são registradas na matrícula do imóvel, tá? Mas eu já peguei situações em que a penhora não estava registrada na matrícula do imóvel. A penhora que deu origem ao leilão não estava registrada na matrícula do imóvel. Isso implica, então, de presunção, né? Aquela presunção absoluta, né? Contra os outros terceiros, das pessoas que vão adquirir esse imóvel. Isso prejudica se essa penhora não estiver devidamente registrada e automaticamente acaba prejudicando você, arrematante, né? Que pode correr o risco, então, de entrar numa discussão judicial, né? E a gente falando ali dos embargos de terceira, a pessoa quando adquiriu esse imóvel, né, já estava lá a penhora, ela sabia quando que ela adquiriu esse imóvel, né? Obrigada, Adriano. Oi, Carla, tudo bem, Carla? Acerto? Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, tá? Nessa live de hoje. O Adriano também é advogado, se ele puder também querer acrescentar mais alguma outra situação aqui que nós falamos na live, nosso parceiro aqui também, né? Nosso colega de trabalho. E se quiser também estar acrescentando, pode estar acrescentando aqui na minha fala, tá? A live, então, fica gravada, né? Quem quiser assistir depois, essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou alguma outra dúvida e quiser mandar no direct alguma outra pergunta, alguma situação, vocês podem fazer, tá? Depois a gente vai aos poucos trazendo também como forma de lives aqui abordando os temas, tá? Mas esse tema, ele é até simples, né? Aparentemente ele é até simples, mas muitas vezes as pessoas podem passar despercebido, como eu falei. Tem leiloeiros que falam para mim, olha, tá tudo certo, realmente, não a falta de registro da penhora na matrícula do imóvel não valida o ato do leilão, né? Porém, né,
ela tem essa influência contra terceiros, pode repercutir contra terceiros, né, que tem adquirido aquele imóvel e de repente não tinha esse registro, né, da penhora. Então a pessoa adquiriu, ela pode alegar boa fé, e quem vai, né, dizer que não foi de boa fé? Aí cabe prova, cabe discussão, e aí a gente não quer esse tipo de situação. A gente quer imediatamente resolver, tomar posse do imóvel, né? Se emitir na posse do imóvel e começar a ter lucro com esse imóvel, vender, alugar, tá bom? A live sempre muito boa, pena que cheguei atrasado outra vez, André. Ô André, mas vai ficar gravada, tá? Essa situação aqui, depois tu corre lá, dá uma olhadinha, é uma situação bem importante que vocês saibam, tá? E fica gravada a live, tá? Fraude, execução e a influência, então, no leilão, o que pode acontecer, tá? Qual o cuidado que, na verdade, que a gente deve ter, tá? Eu não vou me repetir aqui, senão eu vou ficar repetindo toda hora, vai ficar meio chato, as pessoas não vão gostar, tá bom? E tá frio aqui no sul tá frio. Enfim, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, tá? Uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus, né? Tem que maratonar as lives, é isso aí. Ó, a gente logo vai ter aí uma outra dinâmica, tá? Que eu tô montando aí, logo a gente vai ter novidades, tá bom? Eu espero, então, vocês numa próxima live. Quiser trazer algum tema, tá, André? Coloca lá para mim inbox. Um tema que você acha legal de abordar, ou que você tem dúvida, e a gente tenta encaixar aqui nas lives também, tá bom? Um forte abraço para vocês, obrigada quem esteve aqui acompanhando de alguma forma, tá bom? Espero que eu tenha... É frio também aí em Maringá. Espero que eu tenha contribuído, então, de alguma forma com vocês, trazido algum conhecimento aqui nessa live, tá? Dessa noite, tá bom? Um forte abraço e até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau!